pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o tempo da espera. Talvez você tenha esperado algo em Deus, talvez você tenha esperado por um relacionamento, ou por uma providência, por uma cura. E o Senhor tem me ensinado muito sobre esse tempo, porque a gente não entende muitas vezes que o tempo, na verdade, ele está pautado em um processo que o Senhor está trabalhando na gente. Muitas pessoas, e eu me incluo, se achegam a Deus por causa de uma necessidade. Esses dias eu estava refletindo sobre isso, porque quando eu me converti, na verdade eu estava indo na igreja procurando uma cura para um familiar. Sabe, eu estava indo e já não tinha mais soluções, eu não achava soluções de acordo com a minha idade, né, que eu era bem nova até. Só que, assim, eu entendi que foi o Senhor quem me chamou, porque é o Senhor quem nos chama. Porque às vezes, durante essa caminhada, a gente vai ficar com vontade de desistir. Eu não enxergava, que nem eu enxergo hoje, o peso que é o reino dos céus. Não um peso pra gente, mas é algo muito grande. Eu não tinha noção dessa dimensão que é o reino dos céus. É um reino real. Então a gente, às vezes, na imaturidade, faz escolhas que a gente... Só depois de um tempo a gente vai colher as consequências dessa escolha. E claro que hoje eu tenho uma noção que com certeza daqui a alguns anos, se Deus quiser, eu pretendo ganhar mais maturidade e ter uma noção ainda maior, né? Uma dimensão maior. E voltando aqui ao tempo da espera, o que eu tenho aprendido é que durante o tempo, né, como eu disse, há um processo sendo feito. E esse processo vai nos aperfeiçoando. Tem uma passagem na Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, Atos 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será que é este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Refletindo um pouco sobre esses versículos, eu entendi que o povo, os apóstolos, que já era alguém que já convivia com Jesus, ainda não tinha enxergado que o reino dos céus não era apenas a restauração do povo de Israel, de uma cidade, de um país. E Jesus foi bem sincero com eles: não cabe a vocês entenderem os tempos. Sabe por quê? Porque às vezes a gente faz isso com Deus. A gente quer algo e a gente fica: Deus, quando vai ser? Como que vai ser nesse tempo? É agora que o Senhor vai curar? É agora que o Senhor vai trazer o que eu preciso, Senhor? E às vezes o que a gente precisa é tão limitado. Às vezes aquilo que a gente precisa nos coloca numa caixinha e não nos deixa caminhar. E o Senhor quer nos mostrar que não nos cabe entender. A gente precisa confiar. Porque os que estavam reunidos com Jesus, que conviviam com Jesus, ainda estavam pensando que Jesus veio por causa da restauração de um país, de um pequeno povo. Mas olha o que Jesus fez depois de anos. Hoje a gente que nem era do povo de Israel, que nem conhecia muitas vezes a lei dos judeus, né, a maioria pelo menos, a gente foi alcançado por isso. Depois de 2000 anos, depois de muito tempo, e foi algo muito maior, porque o propósito é muito maior do que aquilo que a gente pede. Às vezes o que a gente pede tem boa intenção, e o Senhor ele olha para isso. Só que às vezes a gente não sabe pedir. A gente tem pedido coisas para Deus que Deus não faz, não porque Ele não quer, mas é porque o propósito é maior. Então, se você tem esperado por algo, se você tem esperado por alguém, entenda que o propósito é muito maior. Eu vejo em relação a relacionamentos. Muitas vezes a gente quer alguém para... Ai, Senhor, eu queria alguém para passear. Ó, cachorro, tu não começa, não. Queria alguém para passear, para sair por aí. E na verdade, o propósito do relacionamento é refletir Cristo e a igreja, porque o Senhor fala muito forte sobre casamento e Ele chama a sua igreja de noiva e Ele diz que Ele é um noivo, então é algo muito maior. Quando a gente constrói uma família direcionada por Deus, a gente está refletindo o Senhor. E isso não pode ser apenas algo do nosso desejo, entendeu? Por isso que às vezes a gente não recebe no tempo que a gente quer. Porque o Senhor tem um propósito muito maior. Talvez agora, no nosso tempo de imaturidade, a gente não enxergue isso. Assim como os apóstolos, a princípio eles não entendiam. Só que depois eles, convivendo com Jesus, Pedro teve várias visões que ele precisava ir para outros lugares, falar com outros povos. Ele começou a entender que o Evangelho de Deus não se limita. Não se limita a uma cidade, não se limita apenas a um desejo nosso.
O Senhor quer nos expandir, quer que vidas sejam alcançadas e salvas, resgatadas por Ele também, através de nós. E talvez Ele não realize agora os nossos desejos, porque a gente está muito fixado naquilo que a gente quer e não naquilo que o reino tem através desses desejos. Porque através dos nossos sonhos, se a gente entregar ao Senhor, Ele aperfeiçoa de maneira que outras pessoas, outras vidas são alcançadas. Então, se você tem um sonho, às vezes um desejo bom, deixa que o Senhor aperfeiçoa, espera no Senhor porque Ele tem ouvido. E enquanto esse tempo que você não enxerga nada acontecendo, creia que o Senhor está agindo. Há tempo para todas as coisas e há tempo para a realização das promessas. E quando as promessas se realizarem, você vai enxergar que foi muito melhor no tempo do Senhor. Então não saia por aí tentando fazer tudo da sua maneira. Espera o tempo do Senhor, porque o tempo do Senhor vai fazer com que as promessas se expandam, que a sua vida, que o seu desejo seja algo muito maior, tenha um propósito muito maior. E algo que é muito importante frisar é que às vezes a gente tem que pegar os nossos sentimentos, os nossos desejos, e assim como se faz com um cavalo, a gente pega lá as rédeas e segura e fala, não, eu vou esperar, porque às vezes os nossos sentimentos quer correr acima de tudo, quer ir na frente de Deus, e isso às vezes dói pra gente, dói porque a nossa carne é fraca. Mas a gente precisa aprender a segurar aquilo que a gente quer e falar, não, eu vou esperar o tempo do Senhor para tudo. Ah, mas o meu filho precisa de uma cura. Não, porque se o Senhor tem um propósito nisso, Ele vai realizar no tempo dele. E o propósito do Senhor é bom, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, às vezes, a gente vai precisar sim, pegar nossos sentimentos e falar, não, aquieta minha alma. O salmista disse isso várias vezes, aquieta minha alma. Então a gente precisa aprender a mandar nos nossos sentimentos também, porque o nosso coração, e isso diz respeito a sentimentos, é completamente enganoso. Então a gente precisa se segurar e falar, não, espera, mas eu quero muito. Tem muitas coisas que a gente quer muito e a gente não sai por aí fazendo. Então também não vai ser assim com as promessas de Deus. Não pense que é você que tem que fazer aquilo que cabe a Deus fazer. Mas faça o que você precisa fazer. No tempo de espera, não se distraia. No tempo de espera, louve a Deus, porque tenho certeza que em outras áreas da sua vida você já viu o Senhor fazendo muitas coisas. Então o Senhor ainda é o mesmo. Não pense que só porque o tempo está demorando no seu ponto de vista, que o Senhor não está agindo. É uma mentira, o Senhor está agindo e esse tempo está nos aperfeiçoando. Então não desista de esperar. Pegue uma rédea e coloque nos seus sentimentos, no seu coração. Diga para sua alma, se aquieta, porque você vai esperar no Senhor, porque o Senhor é bom. E aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, voam como águia. Então o Senhor vai agir, o Senhor está agindo, mas que o nosso coração aprenda a ser obediente. Jesus, quando veio à terra, como carne, como ser humano, ele teve que aprender a ser obediente. Então não é diferente com a gente, não é diferente com os nossos sentimentos. A gente tem que ensinar os nossos sentimentos a serem obedientes. E glória a Deus, porque o Senhor nos enviou o Espírito Santo que nos ajuda, que nos conforta para esperar mais um pouco. Nem tudo é no nosso tempo e o nosso tempo não é perfeito. Um exemplo disso é quando a gente quer muito algo e às vezes a gente consegue fácil demais, a gente começa a desvalorizar aquilo porque nem era tudo isso que eu pensava, deixa pra lá, e acaba não valorizando. Mas quando a gente se esforça para conseguir algo, é diferente, a gente sabe valorizar mais. Então espera no tempo do Senhor, porque durante esse processo todo, o Senhor está forjando o seu coração, e quando você receber aquilo que você tanto busca, aquilo que você tanto precisa, você vai enxergar e você vai valorizar todos os detalhes. Que o Senhor venha te abençoar muito e não se esqueça, espere no Senhor. Esperar no Senhor é uma forma de proteção. Guarde sua vida nele, porque Ele está cuidando de tudo. Fique com Deus. Tchau, tchau.